Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre o livro A Casa das Belas Adormecidas, um livro da literatura japonesa. Bom, gente, esse livro vai nos contar a história, né, na verdade, é uma casa, né, como se fosse uma casa de prostitutas, só que elas ficam dormindo a noite inteira. Elas dormem a noite inteira, elas não veem que é o cliente, não acontece nada, não acordam em hipótese nenhuma, e os clientes são todos idosos, que, entre aspas, deixaram de ser homem, que é a expressão lá que eles usam no livro para quem não consegue mais, né, enfim. Não consegue mais, vocês entenderam. Então, o Eguchi, que é o nosso personagem principal, ele tem 67 anos, e aí ele vai até essa casa, né, porque o amigo dele fala pra ele que tem essa casa, né, dessas moças, etc, etc, e ele vai até lá, né, e na primeira noite ele acha tudo muito exótico, né, pitoresco, e aí ele chega lá nessa casa e ele vai, meio que chega num quarto lá, a moça tá completamente dormindo, né? E ele fica assim fascinado pela moça. A gente não fica sabendo nada, tá, gente, sobre as moças lá. É tudo assim o que ele imagina, né? Então ele olha para ela, ele acha que ela deve ter uns 17 anos e assim fica muito fascinado com a beleza dela, né? O cabelo dela maravilhoso, a pele, sabe? Aquele jeito angelical dela, enfim. E ele fica assim fascinado e isso começa a remeter ele a lembranças do passado. E aí ele lembra que ele fugiu com uma moça, né? Quando ele era novo, ele fugiu com uma moça e eles vão, né, no trem, ela fala sobre o arco-íris e tal, e eles passam lá a noite juntos, né, ele lembra como ela era linda e etc, etc, até que a família dela busca ela e leva ela de volta, então eles não ficam juntos, mas ele, né, meio que começa a lembrar e tal do passado e ele fica muito assim, né, meu Deus, né, o poder, né, que essa casa exerce, né, que faz a gente ficar lembrando do passado, e aí pensando mesmo na condição, né, da velhice, né, de estar próximo da morte, etc, etc. E aí ele não consegue se conter, e aí ele volta na casa pela segunda vez. E aí ele volta lá pela segunda vez e ele vê, né, uma moça, aí inclusive a dona lá, né, ela fala, na verdade não fala que ela é dona, ela é funcionária lá da casa, né? Ela fala pra ele que hoje é uma mulher muito mais experiente e tal, aí ele fala, não é a mesma? Aí ela fala, não, o senhor liga muito em cima da hora, então a gente tem que preparar a mulher e tal, né, pra ficar dormindo, então essa é muito experiente, o senhor vai gostar dela, etc. E aí ele vai pro quarto e ele percebe realmente que essa moça é muito experiente, que ela é mais, assim, parece ser mais esperta, né, vamos dizer assim, embora ela esteja dormindo, mas ela meio que fala dormindo, né, então ele fica meio impressionado com ela e ele lembra, né, da filha dele, ele lembra que ele tem 2 filhas, né, e lembra também da esposa. Na verdade a gente fica sabendo de tudo isso pelos pensamentos dele, né, então ele pensa, né, que ele tem uma preferência realmente pela filha mais nova e que a filha mais nova teve, né, na verdade ela tinha 2 amigos lá que gostavam dela e ela perdeu a virgindade com um desses amigos e acabou querendo se casar com o outro, né, então ficou um negócio meio estranho, né, ele ficou pensando naquilo, até ele pensou, nossa, minha filha também faz, né, certas coisas e tal, né, uma coisa que um pai não deveria pensar, mas pensa, etc. Então, assim, ele divaga muito, né, com essa moça, e aí ele fica pensando, será que ela é virgem mesmo? E se eu, né, porque todo mundo acha que eu não tenho mais capacidade, né, e se eu ir lá e, né, deplorar ela e tal, e fazer com ela dormindo, né, vão expulsar e tal, e ele pensa mesmo em fazer, só que ele percebe que ela é virgem.
E aí fala, mas será que todas são virgens, né? Deve ser e tal. E ele fica com aquilo, né? Então ele não faz nada, porque ele percebe que ela é virgem. E aí ele volta pela terceira vez lá. Aí a funcionária lá da casa fala para ele que essa moça que vai atendê-la é muito jovem, que ela até não queria estar sozinha, queria estar com outra, mas eles não deixaram e tal. E a hora que o Naguchi entra no... O Eguchi, ó, Naguchi. O Eguchi entra no quarto, ele vê assim uma menininha bem mignon, sabe? Bem magrinha, carinha assim de menininha mesmo, assim, sabe? E aí ele, né, pensa, nossa... Aí ele lembra, né, que ele teve um amante, que essa amante, ela era casada, né, com um cara até estrangeiro que estava fora do país. E aí eles estavam, né, tava tendo um caso, e aí num dado momento ele vê que o peito dela estava sujo de sangue, né? E aí ele fala, né? Aí ela fala que tem um filho e tal, e ele, não, acho que 2 ou 3, se eu não me engano. E aí ele fala, nossa, mas com esse corpo, né? Não parece, né? Ele pensa, né? Não parece que tem filhos e tal. Então ele lembra dessa mulher, né? E aí ele fica, né? Nossa, o que será? E se eu machucasse uma delas, né? Se eu machucasse ela não ia nem acordar, né? E pensando, né, na morte, eu seria expulso da casa e não sei o quê. E nesse meio tempo aí, aconteceu, na verdade, depois que ele sai dessa noite com essa mocinha, ele descobre que um homem morreu dentro da casa, né? Um homem morreu dentro da casa, dessa casa, porque era tudo velhinho, né, gente? Então, o homem morreu lá e como era uma coisa... escondida, era um segredo, né? Era uma casa muito, né, escondida. Eles levaram o corpo para outro lugar, para uma termas, um hotel, tipo um hotel lá, para meio que dar uma abafada no caso, né? E aí o Eguchi chegou na última vez e foi a primeira coisa que ele perguntou para a moça que trabalha: vocês meio que deram uma desovada no corpo. Eu tenho certeza que o homem morreu aqui, porque aqui atende muito velhinho, não sei o que, não sei o que. Então eu tenho certeza que o homem morreu aqui. E a mulher fala, realmente o homem morreu aqui, mas não podia, né? Aqui é um segredo, então não pode ser revelado. Enfim, gente. E aí agora chegamos ao spoiler, tá? É um livro super pequeno, não falem, não vou ler porque o livro é enorme. Não, o livro tem tipo 100 páginas, é um livro assim, gente, eu li em um dia, vocês terem a base. O livro é super pequeno, então vale a pena ler, é legal você conhecer culturas diferentes, embora eu achei assim que a mulher meio que ficou como peça de decoração. Não sei se é da cultura japonesa ou se foi para esse livro, mas me deu a impressão assim da mulher ser somente um objeto e nada mais. Mas... enfim, né? Spoiler. Aí chegamos à quarta noite, né? Que o Eguchi, eu tô cismando em chamar ele de Naguchi. Que o Eguchi volta lá para essa casa e aí, meu bem, tem 2 mulheres. A moça que trabalha lá, a senhora que trabalha lá, fala para ele que tem 2 mulheres esperando por ele no quarto. A primeira mulher é uma moça, ele retrata como morena, né, do cabelo não tão liso, né, que ela fala que ela é muito pele oleosa, que ela sua, que ela tem um odor, que ela desprende um odor. E a outra, né, que é uma moça provavelmente japonesa, né, que, né, branca e tal, etc. E ele fala, né, que não gostou muito da pele da outra, da morena, né, e ele até fala que pega um lenço e limpa a axila dela, né, enfim, por causa do cheiro, enfim. Achei bastante desnecessário. Mas tá. Aí ele deita com as 2 lá, né? Na verdade, ela meio que põe ele pra fora da cama, meio que dormindo, tá? Isso tudo dormindo. Meio que joga ele pra fora da cama, morena, ele vai lá com a branca. E aí, por fim, ele decide dormir com as 2 junto, né? Juntar as 2 pra dormir no meio. E aí, gente... E ele pensando, né? E se eu matasse aqui? O que aconteceria e tal? Aquele pensamento da morte, né? E aí, meu bem... ele começa a ter um sonho muito louco e quando ele acorda, ele percebe que a moça morena estava morta. E aí ele chama lá a funcionária, lá a mulher lá, e ela chega e fala pra ele, não se preocupe não, a gente vai pegar o corpo dela aqui. E aí ele fala, vocês vão levar pro mesmo lugar lá que levou o outro, tal. Ele, não se preocupe, pode voltar pro seu quarto e dormir sossegadamente.
é este o final do livro, minha gente. Vocês ficaram com raiva? Eu também. Vocês quiseram matar o Eguchi? Eu também. Não ficou explicado assim se realmente... Não, se realmente ele matou, com certeza ele matou, né, gente? Não tem como que a pessoa vai morrer dormindo, uma pessoa jovem, né? Ele matou, mas não sabemos como, né? Ficou isso no ar, né? Como que ela morreu. Na verdade, assim, não fala nem que foi ele que matou, mas dá a entender, porque ele fica aqueles pensamentos de o que aconteceria se eu matasse, etc, etc. Então, assim, ele matou. Eu deduzo isso, tá? Vocês leiam e me falam o que vocês acham, mas eu acho que ele a matou e assim, ficou por isso mesmo. A coitada foi dessa para uma melhor e ele ficou de boa na lagoa, gente. Ai, que raiva que me deu. Muita raiva. Olha, eu tô falando, ultimamente eu tô lendo livros só com finais ruins, hein? Eu tô ficando revoltada. Mas enfim, não tira o mérito do livro. O livro é muito interessante, é uma temática bem... excêntrica, exótica, alguma coisa assim. Mas foi bastante interessante, uma leitura bem fora do convencional, mas foi bacana, a gente queria saber, né? É interessante você entrar na cabeça de uma pessoa mais velha, né? Entender ali, né? Viver que eles vivem muito de recordações, né? As recordações do passado e tal, e a morte em si, né? O fato de estar mais próximo da morte, etc. Então, muito interessante, mas o final, gente do céu, me deixou muito nervosa, nervosíssima. Mas, né, essa foi a nossa resenha de hoje. Um beijo pra você. Obrigada por ter chegado até aqui e até a nossa próxima resenha.